Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Como Pode Melhorar, junto com o Espaço 7 Planos. E hoje a gente vai falar sobre autocuidado da mulher. E comigo eu tô aqui com a Paloma. Olá, pessoal. Meu nome é Paloma D'Andrade. Trabalho aqui no Espaço 7 Planos com terapias energéticas consciencial e com um grande prazer de estar aqui com a Ju, trazendo alguns temas, né, Ju? E Isso. cada vez mais esse é o objetivo da gente manter esse podcast e trazer conhecimentos que a gente tem, estudos que fazemos, mas hoje, em particular, a gente vai entrar com o tema Autocuidado. autocuidado, é isso aí. Então, eu sou Juliana Stuck, sou terapeuta holística, trabalho como atriz também em social media. Então, eu queria saber um pouquinho como que é o seu autocuidado no dia a dia. Como que você lida com isso, né? O que você faz para você se sentir bem? Olha, vamos lá. Entrando nesse contexto de autocuidado, eu comecei a focar muito mais em mim do final do ano pra cá. Antes eu tava muito no cotidiano, tipo, tão robótico, que às vezes eu esqueci até de me cuidar. E isso daí foi uma coisa que pesou muito na minha autoestima. Muito, porque eu percebia que eu tava muito numa energia yang, muito, tipo, só produzir, 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 viver pros outros, pro mundo. E muitas vezes eu esquecia de mim. Então, do final do ano pra cá, eu comecei a focar no meu autoconhecimento, no meu autocuidado. Eu voltei a fazer atividades físicas, que para mim vem fazendo muita diferença na minha disposição diária, a forma que eu me coloco também até ao acordar, o que eu faço ao acordar, como eu moro sozinha também, então eu acabo tendo um pouco mais de liberdade, eu sinto isso, assim, de vou fazer aqui o que eu quero, né, pela manhã, então eu venho meditando de manhã, eu comecei agora num processo de autoaplicação de Reiki, como terapeuta, né, de Reiki, isso daí também é muito importante eu alimentar o que eu trabalho em mim primeiramente antes de levar para as pessoas. E eu amo demais ficar assim no meu silêncio na minha casa, de pegar um dia assim de só cuidar de mim. Eu largo o celular. É um dia que eu largo o celular, eu não quero saber de ninguém, não quero falar com ninguém. Eu largo o celular e eu vou fazendo minhas coisas assim, e é uma coisa que eu me reconecto comigo. E a meditação, para mim, é uma coisa muito interessante. Eu comecei a fazer um curso de meditação e uma coisa que eu descobri que eu não tinha me tocado é a forma que eu comecei a me conectar com a meditação nas coisas que eu faço no meu dia a dia. Eu vou varrer minha casa. Parece que eu entro num ponto zero. Eu me silencio. Simplesmente minha mente ela se esvazia assim, eu começo a fazer. E é muito interessante, porque é um momento onde eu começo a ouvir tudo que tem ao meu redor. Eu percebo tudo que tem ao meu redor. E antes disso, quando eu estava naquele processo muito robótico, eu não tinha noção das sensações que eu tinha, daquilo que estava ao meu redor, o que estava acontecendo, de entender as minhas emoções. Elas começaram a ficar cada vez mais claras. Claras como assim? Nesse processo terapêutico, a gente sente muita coisa, muitas emoções elas se afloram ou elas já estavam lá e a gente não percebia. Então, eu comecei a entender em que momento eu realmente estou com ansiedade, que momento eu estou animada, estou com muita energia de criação, e isso não era algo que eu percebia. É muito interessante isso, porque não era algo que eu parava para perceber e sentir. E até os imprevistos hoje em dia, quando eles acontecem do nada, é uma coisa que eu comecei a aceitar muito mais, de uma maneira muito mais leve. Logicamente, né, que vem o lado do controle constante, que quer estar ali, não, mas eu tenho que fazer tal coisa até tal horário, não, sabe, aquela rotina muito robótica. E muitas vezes eu parei assim, eu falei, caramba, tá pesado isso. Aí começa a acontecer várias coisas, né? Eu comecei tendo percepção de várias coisas que vão acontecendo nesse meio tempo. E isso para mim começou a entrar como um autocuidado. As minhas percepções emocionais. Mas isso é muito importante, porque eu acho que nós, como terapeutas, empreendedoras, né, a Sim. gente tem muito esse lugar do, a gente sabe que a gente precisa se cuidar, a gente sabe que a gente precisa olhar pra gente, mas a gente também quer ir, a gente também quer empreender, a gente também quer fazer as coisas acontecerem, e eu tive muito tempo nesse lugar também, né, até ano passado, eu não me cuidava muito, sabe, eu não tirava um tempo pra ir pra academia, eu não tirava um tempo pra olhar pra minha alimentação, inclusive a gente conversou um pouquinho sobre isso também, num outro vídeo que eu fiz com a Mari, nossa nutricionista, então se você não viu ainda, é só você ir aqui no perfil, que ele já tá postado para vocês, né? Tá no nosso Spotify também e no YouTube.
Então, sobre isso, de eu começar a me cuidar, de eu começar a me olhar, né? Eu comecei a realmente entender que eu preciso estabelecer uma rotina, né? Estabelecer uma rotina de cuidado. Então, colocar na minha agenda realmente as coisas que eu preciso fazer, sendo do trabalho, sendo das minhas coisas pessoais, né? Então, eu coloquei lá, uma vez na semana eu vou fazer a unha, uma vez na semana eu vou, né? E isso ajuda também a gente manter essa rotina de autocuidado, né? Sim, uma coisa que eu comecei a fazer também bastante foi trazer, né? Eu já tinha dito sobre academia? Já. Você continuou. Um corte nessa parte. Uhum. Eu comecei a trazer, além dos exercícios físicos, Não, foi. ó, vai do. Então, Então, eu comecei a fazer bastante meditação em casa. Isso daí foi uma coisa que vem sendo uma diferença gigantesca. Além da alimentação, exercício físico. Tirar um dia na semana para ficar só comigo é o principal. É o principal da minha semana. É uma coisa que me reconecta. Se eu quero só dormir, eu vou só dormir. Mas se eu quero sair, eu também me permito sair, Uhum. me conectar com outras pessoas. Isso vem sendo muito importante para mim nesse processo de reconexão comigo, aqui a minha vivência aqui na Terra, não só energética, espiritual, não é viver a Terra também. Eu acho legal isso sobre ficar sozinha, que eu também, quando eu era mais nova, eu não conseguia ficar sozinha. Eu achava que sempre eu precisava estar cheia de amigos, sabe? Ou fazendo alguma coisa, ou saindo de casa. Eu nunca me permitia ficar só na minha companhia, né? E aí, quando eu fui para a faculdade, né? Eu fui morar em São Paulo, eu comecei a ter que ficar sozinha também. Eu não conhecia ninguém para sair, para você estar com aqueles amigos o tempo inteiro, né? Então eu comecei a aproveitar minha companhia, comecei a ir em cinema sozinha, comecei a jantar às vezes sozinha. E hoje em dia eu amo de paixão fazer essas coisas, sabe? Eu priorizo muito meu tempo sozinha. Ontem mesmo minha mãe, ai, tô abrindo um vinho aqui com seu pai, né? A gente vai comer algumas coisas, você não quer vir? Eu falei, não, eu preciso descansar. Ela, aqui você não descansa? Aí eu falei, descansa, mas eu quero ficar sozinha. Não, existe isso, né? A gente pode estar no meio de outras pessoas e se sentir bem, descansado, relaxado. Mas também é importante tirar um dia assim para ficar só você. Só você. E essa rotina é muito legal, porque a gente teve uma vivência bem diferente, né? Uhum. Você saiu de Limeira e foi para São Paulo. Eu Sim. saí de São Paulo e vim para Limeira. Inverteu. A gente inverteu, mas a gente teve uma experiência muito boa, que foi a vivência do sozinha, daquela transformação de compreensão que era solidão, que era solitude. Com certeza. E é muito, muito legal isso. Porque foi quando eu vim aqui para Limeira, eu primeiro fui morar com outras pessoas com características totalmente diferentes de mim, que foi o que me fez me conectar mais com outras pessoas, com outros estilos de vida, que é muito, muito legal essa vivência. É uma coisa que eu indico super para as pessoas, se permitir sair um pouco da zona de conforto, principalmente da onde cresceu a vida inteira, para se permitir conhecer outras culturas. E é uma cultura muito diferente. Porque você se descobre outras coisas também, né? Você se reconecta com muita coisa que você não sabia que você Com gostava. certeza. Foi muito importante para mim ter saído daqui, assim, e era uma coisa que eu sempre quis, né? Aliás, eu já tinha saído porque eu tinha feito intercâmbio, né? Eu morei nos Estados Unidos por 1 ano, na época do ensino médio. Então, eu já tinha convivido com uma cultura totalmente diferente, com uma língua totalmente diferente. Então, onde que eu me encaixo ali? Quem eu sou ali, né? E também foi uma experiência bem transformadora para eu me entender, para eu olhar mais para mim, para falar, opa, acho que tem algumas coisas aqui que eu preciso mudar, né? Que eu preciso encaixar. E ainda indo para São Paulo, depois para a faculdade, que aí veio essa coisa do estar sozinha, né? Do olhar para mim, de como eu me sinto bem, de quem que eu quero ter perto de mim, como você faz novas amizades, né? Estando num lugar que você não conhece ninguém, como que você se conecta, como que você quer ter essa relação. E esse período universitário, ele é muito legal, porque você começa a se redescobrir muito. Sim. Esse processo, quando você sai, ou até se não for para a universidade, você sai um pouquinho da sua zona de conforto, ali onde você cresceu, só naquela cultura, e você se permite conhecer outra cultura, seja um final de semana, seja uma semana, enfim. Ou você simplesmente se mudar completamente de um lugar para o outro, que nem a gente teve essa vivência, você percebe muitas coisas que você não percebia antes em você.
Com certeza. Foi aí também, olha que legal, o meu processo de autocuidado, ele começou muito intensamente, foi aqui em Limeira, porque eu comecei a perceber coisas que eu não sabia sobre mim. Uma delas foi quando eu comecei a mudar até o meu estilo de cabelo, porque em São Paulo eu estava ali numa cultura onde tudo era o cabelo liso é mais fácil de ser cuidado do que o cacheado. E aí eu entrava naquele movimento todo. Só que quando eu saí de São Paulo e vim pra cá, eu entrei num processo que eu falei, eu quero ser eu. A minha sensação que eu tinha ali é que eu tava vivendo, fazendo as coisas pela ideia dos outros. E eu comecei a me reconectar num tanto, que é tanto que no período foi quando eu comecei a fazer terapia e tudo mais. Comecei a trabalhar muito a minha autoestima. Foi quando eu comecei, eu fiz o processo da transição e eu fiz sozinha ainda. Então foi uma coisa assim que mexeu muito na minha autoestima, mexia muito, muito, muito. Mas quando eu comecei, eu decidi cortar, eu fiquei 2 anos, Jô, sem passar nada no cabelo, sem passar nenhum produto no meu cabelo. E aí depois eu cortei aqui, ó. Nossa, é uma coisa que pra mim era até complicado, porque eu adoro cabelo grande. Então, quando eu cortei aqui, aí eu lembro que É uma experiência, foi uma né? experiência muito, muito interessante. Eu cortei aqui bem curtinho, e eu entrei em um sofrimento muito grande. Mas eu percebi que era um processo meu. Aí o que eu fiz, eu fui lá, fiz escova. Aí eu lembro que na primeira semana eu comecei a entrar numa briga muito grande com a minha autoestima. Eu olhei assim, eu falei, não, mas eu quero me reconectar com quem eu sou. E isso não é eu. Eu entrei nessa briga. Isso não sou eu. Aí o que eu fiz? Eu lavei o cabelo e decidi que nunca mais ia alisar. Seja, tipo, passar um secador independente. Eu não ia. Eu não ia. Aí começou o meu processo da autoestima. Tipo, eu não sabia como eu ia sair de casa, porque eu não sabia me cuidar. Eu não sabia cuidar do meu cabelo. E isso, pra mim, é uma coisa que mexe muito, muito, muito. Que mexe realmente na minha autoestima. Então, eu não conseguia sair de casa. E aí eu comecei o meu processo terapêutico. Eu comecei a me reconectar com quem eu era. Isso é muito louco, porque a gente passou coisas parecidíssimas, só que você veio pra cá, e aqui eu sentia isso, que eu tinha que estar com o cabelo liso, que o liso era mais também fácil de cuidar, porque o meu cabelo, ele não é cacheado assim igual o seu, mas ele é ondulado, assim, sabe? Às vezes ele faz uns cachinhos, é que eu tô com o cabelo curto, quando eu tô com o cabelo curto ele faz mais nas pontas, assim. Faz Então umas ele não... ondulações. Mas assim, quando eu era criança, meu cabelo era armadíssimo, e assim, e aí era, você não escova o cabelo? Nossa, você vai assim, com o cabelo sem escovar? E aí, por isso que eu fui, né, fazer alisamento. Porque, aí meu cabelo vai estar sempre bonito, vai estar sempre arrumado. Sendo que me faltava esse cuidado. Eu não sabia como que eu cuidava desse cabelo. Eu não sabia que existia uma forma de eu cuidar desse cabelo. Nossa! Porque eu sempre amei, eu sempre achei lindo o cabelo cacheado. Mas o cabelo cacheado bonito era aquele que você fazia no salão de cabeleireiro, entendeu? Você ia lá, você fazia o babyliss, fazia os bob no cabelo, e aquele ficava bonito, porque era um cabelo organizado. E a gente não sabia, não tinha essa informação também que a gente tem hoje, né? De como que a gente cuida desse cabelo. Então faltou muito isso para mim. E aí quando eu fui para São Paulo, ainda demorei um tempo, assim, para entender meu cabelo, né? E eu falei, bom, eu vou deixar ele agora ser o que ele é, né? Isso foi 2019, 2018 só que eu consegui, então é recente, que hoje eu tenho meu cabelo natural, hoje ele está com escova no cabelo, né, que eu fiz escova, mas assim, ele natural, ele fica aquele natural armado, ele fica aquele natural ondulado, meio bagunçado, assim, e hoje eu amo, sabe, eu gosto, porque eu entendi como que ele funciona, eu entendi como cuidar dele. Eu não sei se você sentiu a mesma coisa, mas a minha sensação que eu tive quando eu entrei no meu processo, começar até desenvolver a minha autoestima mesmo, de quem eu era, com a minha verdade, do me aceitar, eu percebi como tudo aquilo que eu sempre ouvia, e eu passei a minha vida inteira ouvindo, era uma mentira. Era uma mentira completa. Falar que o cabelo liso, pra mim, é muito mais fácil de ser cuidado do que o cacheado, realmente, pra mim é uma mentira, porque o meu cabelo cacheado
É bem melhor de ser cuidado do que quando eu alisava. Porque fica uma coisa leve. Exato. Não é pesado. Não é pesado. Eu tinha medo de pegar chuva, de sair num dia de chuva. E eu morava em São Paulo. Não. Terra brasileira. Como, né? São Paulo, eu falo, dentro da bolsa tem que ter um guarda-chuva e um casaco, porque você nunca Exatamente. sabe. Você precisa, entendeu? Exatamente. Então ali começou muitos movimentos para mim. E aí entrou em conjunto, entrou a minha alimentação que mudou completamente. Eu comecei a entender um pouco mais sobre aquilo que meu corpo queria e o que não queria. Uhum. Eu mudei num tanto que o yoga ele veio junto, olhando para mim como autocuidado, porque o yoga eu trouxe ele muito como uma filosofia de vida, que é o autocuidado e o autoamor. Primeiramente comigo, para que em seguida venha o outro. Uhum. Então veio essa filosofia tão forte que a minha alimentação ela mudou junto. A minha busca do cuidado do corpo ela veio junto. Não só uma coisa só estética, né? Uhum. E uma conversa que eu nunca vou esquecer, que eu tive com a minha prima, é que foi o período que eu comecei a entender que eu me negava a me sentir feia para mim mesma. Eu me nego hoje em dia. Não, se for para mim sair, não me sentir bem, eu prefiro realmente me reconectar comigo, tirar um tempo para mim e não sair, se for necessário. Eu acho muito legal essa questão do se achar bonita, porque às vezes as pessoas confundem como ego, como vaidade. E não, gente, eu me olho no espelho, independente de como eu tô falando, eu sou linda, sou maravilhosa, olha esse corpo, olha, Nana. Por quê? Eu preciso internalizar isso, sabe? Eu preciso entender que esse é meu instrumento. Sim. Entendeu? Que eu vim assim dessa forma. Lógico que a gente busca melhorar o nosso instrumento, tô nessa busca de ter mais saúde, tô nessa busca também. Estamos, né? Estamos, né? Estamos também estou nesse processo do emagrecimento, de entender como que é a minha alimentação sem ser pesada, né? Mas o processo de você se aceitar e se achar bonita do jeito que você tá é importante. É importante você se amar, é importante você entender que você é isso, independente de como você esteja, né? De que forma você esteja. E foi uma coisa que eu aprendi muito quando em 2017 eu emagreci bastante, tipo 20 quilos, e eu entendi que eu continuava a mesma pessoa. Independente. A minha personalidade estava ali, a pessoa que eu era estava ali. Eu falei, gente, eu achei que alguma coisa ia mudar magicamente, só mudou que saiu gordura, sabe? Mas aí começou também o seu processo de autoconhecimento, Exato, né? Porque quando você certeza. entra nisso da parte física, você inconscientemente você também mudou muitas coisas. Muitos processos, muitos sim. processos, porque o corpo ele fala, ele tem suas características. Com toda certeza. Né? Quando você olha para a linguagem corporal, ele tem cada um, por exemplo, o cabelo cacheado, ele tem uma característica, ele tem uma presença. O cabelo liso, ele também tem o louro, o castanho, enfim, eles trazem de maneira muito sutil na linguagem corporal uma diferença. Sim, tanto é que tem o pessoal da moda, né, que faz as análises corporais para saber como você se veste, né? Como você cuida do seu cabelo, o tipo de cabelo, o corte que você tem, né? Como que isso afeta a sua vida, como isso afeta a imagem que você quer passar também. E querendo ou não, esse cuidado também traz um poder para você, né? Então, eu quero ser mais potente ali nas reuniões, né? Do que você trabalha. Então, a sua imagem traz isso também, né? Exatamente. E nós, por exemplo, empreendedoras, né? Isso da imagem ela é muito importante pra gente. Com certeza. Ele se faz presente. Mas eu acho que antes de tudo, antes de entrar esse profissional, nós como pessoas, seres humanos, que estamos aqui na Terra, pode ser encarado por muitas pessoas o lado de vaidade esse assunto, talvez. Mas, sinceramente, ele é muito importante. É porque essencial. É essencial. Porque quando você para pensar em todo o contexto de beleza, o nosso planeta, em momento nenhum, ele foi criado de uma maneira feia. Por que a gente tem que andar de qualquer jeito? Exato. A gente olha na natureza, a gente olha para os animais, a gente olha para tudo à nossa volta, é beleza. É beleza. E é uma beleza que vem muito mais do externo. Ele traz a beleza ao nosso redor, ele provoca de maneira muito sutil o nosso inconsciente. Projeções de criação.
Mas eu acho também que aí a gente entra num outro ponto, que é nós hoje somos condicionados a enxergar uma certa beleza. Então, é só belo o cabelo liso, é só belo o olho claro, é só belo o corpo magro, né? Então a gente tem esse condicionamento. Já quando a gente olha para a natureza, a gente consegue ver beleza em tudo. Exatamente. A gente consegue ver beleza em como aquilo foi criado, em como aquilo está. E aí, quando a gente vê isso da mídia, da sociedade, daquilo que foi direcionando a gente até fica meio perdido. A gente não sabe mais se a gente gosta daquilo, se a gente acha belo por nós, ou porque a gente foi condicionado àquilo. Então, vai da gente também fazer essa desconstrução. A gente entender aquilo que a gente realmente gosta, aquilo que a gente realmente acha bonito, por nós, e não pelo que os outros falam, né? O que os outros vão achar. E também tem muito isso. Então, até mesmo não quando só a gente olha para o outro, mas quando a gente olha para si mesmo. Então, eu tô me olhando. Faz sentido, né? Pra gente. E eu tô me olhando, eu tô achando que meu nariz tem um problema porque alguém falou para mim ou porque eu realmente não gosto, porque realmente eu estou incomodado, né? Sim. Exatamente. E isso é muito importante, essas percepções. É quando você começa a olhar para você com mais amor. Sim. Com mais leveza. E para mim esse processo de autocuidado, ele vem com a prioridade do meu auto-amor. Como que eu me sinto hoje? Uhum. Então, não é só por mim. Eu acho que é todo o contexto que está em volta, porque a gente também emana. Sim. Quando a gente não está bem conosco, o que fica ao nosso redor? Também. O que oscila, né? Que aí entra na parte da frequência. O que a gente também emana para a sociedade? Uhum. Aquilo que nós como pessoas de mídia, de certa forma, a gente também tem a nossa influência social de colocar, tipo, a forma que a gente se coloca, trazer, né, uma conexão para as outras pessoas também se olhar, se permitir. Então, hoje em si, o que a gente queria trazer era isso, né, Ju? Uhum. Essa parte de olhar. O que faz sentido para você? Você realmente está olhando para você de uma forma amorosa? Você realmente está fazendo as coisas que você gosta de fazer? Você está olhando para você de uma maneira leve? Ou você está comprando a ideia do outro, da sociedade? Qual que é a frequência? Qual que é aquilo que você quer para você, né? Será que você está fazendo isso para você mesmo, se nutrindo pouco a pouco, né? Se olhando pouco a pouco e se entendendo como pessoa, como mulher, né? Potente, empoderada, bonita que você é, né? Que essa beleza, esse empoderamento traz uma força para a mulher também, né? E eu acredito que também nós mulheres que trabalhamos com energia, né? A gente tem muito essa questão, algumas pessoas têm essa crença da bruxa, né? De que a bruxa, ela é feia, né? Verdade. As historinhas, a bruxa, ela é má, a bruxa, ela é feia. É engraçado isso. É muito engraçado. E a bruxa, ela trabalha a potência feminina. Então, às vezes, a gente até, quem começa a trabalhar com essas coisas, acaba enfeiecendo-se, né? Assim, não olhando tanto para essa parte da estética, da beleza, acaba acontecendo por conta disso. Um arquétipo muito negativo. Um arquétipo muito negativo. E aí você acaba olhando para isso e você acaba não se cuidando tanto. Então a gente tem que sempre estar ali. Não, eu posso ser uma bruxa, uma mulher, mexer com essas questões mais naturais, né? Mexer com essa questão da energia e ser bonita, e ser boa, né? Ser boa no que eu faço. Ser boa no que eu faço também. E que tudo que está ao nosso redor, ele é importante cada detalhe, seja a nossa alimentação, seja o nosso corpo físico, seja as nossas relações, tudo é importante, ele entra no contexto, né? Exato. Então, muito obrigada, Pá, por disponibilizar tempo para conversar aqui com a gente. Eu que agradeço por estar aqui. E muito obrigada a você por estar ouvindo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.